Oi, gente! Aqui estamos nós para o nosso 16º dia de propósito. Queridos, 16º dia de 365 dias para esse ano de 2021, que nós levantamos aí para lermos toda a Bíblia, não é? Me conta aí como é que você tá, como é que você passou esse dia, como é que você passou esse sábado, né? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu postei algo, eu tenho seguido alguns pastores e hoje esse pastor, ele postou algo muito interessante e eu achei por bem compartilhar com você. Perguntaram para ele, pastor, como é que a gente faz para poder orar e ler a Bíblia, mesmo quando a gente não tem vontade? Então ele respondeu algo muito interessante, que realmente é uma questão de disposição, né? Eu estou parafraseando aqui, é uma questão de disposição do nosso coração. Queridos, às vezes sem vontade mesmo, a gente começa a fazer algo, né? Se disponibiliza, porque o nosso corpo precisa acostumar com novos hábitos, né? E ali, com essa prática de novos hábitos, o seu corpo daqui a pouco realmente, entre aspas, se acostuma àquilo, né? E sem dúvida alguma que a prática da oração e da leitura da palavra, gente, muda a nossa vida, muda a nossa vida. Então eu queria dizer para vocês hoje, antes de já entrar na leitura, que estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo de leitura da Bíblia, para mim não é peso nenhum, para mim não é um sacrifício nenhum, para mim é um prazer, é um privilégio, sabe? Para mim é muito prazeroso, porque eu amo fazer isso, eu amo falar da palavra do Senhor, eu amo compartilhar essas experiências com vocês. E sabe só o que eu gostaria muito é que você houvesse uma reciprocidade, né? Que você também pudesse se empenhar, sabe por quê, queridos? O que o Senhor colocou no meu coração, falou comigo, né, no mês de dezembro, era a respeito desse ano de 2021. E ele me mostrava uma lista, né? Pessoas fazendo planos. A gente muitas vezes faz muitos planos mesmo, né? Mas como também a palavra dele nos diz, a resposta desses planos vem dele. Então, queridos, além dos planos naturais que você tem, que não é errado nós planejarmos, né, e projetarmos coisas, que você inclua a leitura da Bíblia. Mas por quê? Uma leitura comum apenas para você encher o seu entendimento? Não, não é só isso. É porque é uma palavra viva. E essa palavra vai salvar você de N situações que poderão acontecer com você no ano de 2021. Então, por isso que o meu incentivo para você é: nós já estamos hoje no 16º dia. Eu sei que já ficaram alguns dias para trás, talvez você tenha começado, tenha feito um dia assim, pulou 2 e tudo mais, mas o que eu quero te encorajar? Já estamos acabando o livro de Gênesis, então, ó, corra, faça alguma coisa, sabe, se empenha, não são tão grandes assim e é uma bênção, queridos, como é rico, quantas coisas nós temos crescido e aprendido com o Senhor até aqui. Então, o meu incentivo, o meu encorajamento para você é que você insista, persista. Ah, eu tô com sono, eu tô cansado, hoje eu não tô afim. Meu irmão, minha irmã, insista, meu amigo, minha amiga, insista, sabe por quê? A presença, essa palavra, a presença de Deus, né, quando eu digo, ela muda a nossa vida, ela muda os nossos pensamentos, ela nos ajuda, o Espírito Santo habitando em nós, gente, muda a nossa vida completamente, a nossa postura, o nosso jeito de falar, muda tudo. E talvez seja exatamente o que você esteja precisando, de uma mudança. Então, como é que você vai mudar? Tendo a ajuda do Espírito Santo habitando em você, ou então, às vezes você já confessou Jesus, né? Sabe que ele habita em você, mas você não está considerando essa voz que insistentemente fala com você sobre o que fazer, para onde ir, o que não fazer, e talvez você não esteja considerando. Então, lendo a palavra, estando exposto a essa palavra, a palavra de Deus, entenda, a sua fé vai ser aumentada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, além disso, você vai conhecer mais de Deus, como eu sempre cito aqui, né, ou pelo menos quase sempre estou falando a respeito disso, vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Qual é essa vontade de Deus para sua vida? Pois é, vamos ler a palavra, você vai saber o que o Senhor tem para você, falando acerca de ministério, falando acerca de oração, falando acerca de família, de filhos, de marido, de esposa, tudo que você pensar, vida financeira, tudo que você pensar, a palavra de Deus aborda. Então o nosso propósito esse ano é sermos melhores, é fazer. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Eu acho que você já deve ter dado algumas cabeçadas na vida, então agora chegou a hora de você parar de fazer as coisas do seu jeito e fazer do jeito certo, que é do jeito de Deus. Então deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Ele ser Deus na sua vida e ser Senhor da tua vida. Abra o seu coração, deixe essa palavra falar com você e se renda a essa palavra para que essa palavra realmente ministre ao seu coração nesse ano de 2021 e claro, você viva a hashtag 2021, o melhor ano da sua vida, tá bom?
sem mais delongas, sem mais enrolação, eu tô em 2 câmeras, por isso que você tá me vendo olhar pra lá e pra cá. Vamos ler o nosso propósito de hoje, que tá imperdível. Caramba, hoje eu vou falar pra vocês, comecei cedo, fiquei assim, meu Deus, impressionada como Deus é lindo e como Deus faz as coisas. Ok, ontem nós terminamos o capítulo 42, né, certo? Hoje nós vamos começar no capítulo 43, hoje é capítulo 43, 44 e 45. Tá muito bom, eu fiz um mega resumão aqui e eu quero que você me acompanhe, tá bom? Não saia daí, assista tudo, vamos lá. Então, olha só, no capítulo 43, a palavra do Senhor vai nos dizer que a fome, ela persistia, então, na região. E cada vez estava maior. Quando o cereal já estava acabando lá em Canaã, na casa de Israel, lembra que os filhos vieram, levaram, que ficou um irmão dele lá cativo, lembra disso? Até que eles trouxessem Benjamim, foi isso o resumo que terminou ontem, lembra? Pois é, quando estava acabando, então Israel falou para eles o seguinte, vocês vão ter que voltar lá e comprar um pouco mais de mantimentos. Mas aí Judá lembrou o seguinte, que José havia falado para ele, não volte aqui, vocês não vão se apresentar a mim sem que tragam Benjamim, ou seja, eu nem vou falar com vocês se vocês não trouxerem Benjamim. Ok, só que aí Israel pergunta aos irmãos por que eles foram comentar com ele que ele tinha outro irmão. E aí eles respondem, pai, nós apenas respondemos ao que ele perguntava. Ele perguntou pelo Senhor se estava vivo, se tinha outros irmãos, ele que perguntou, por isso que nós falamos. E Judá insistiu com o pai que então ele liberasse Benjamim para poder ir com eles, né? E que ele mesmo, Judá mesmo, se responsabilizaria para poder trazer Benjamim de volta são e salvo para Israel, que é Jacó, né? Vocês estão lembrando que ele mudou de nome. Estão lembrando, né? Gente, tem que lembrar. Israel é Jacó, tá bom? É porque você lembra que ele mudou de nome, né? Ok. Quando é que ele mudou de nome? Quando? Você lembra? Naquela luta que ele teve com um homem ali, que alguns mencionam, algumas traduções dizem que era um anjo, e ali por ele ter lutado com Deus e com o homem, o nome dele foi mudado para Israel. Ok, vamos embora. Continuando. Então, queridos, Israel falou o seguinte, ok, eu não tenho escolha, então vocês levem o irmão de vocês, né? Mas levem também o dinheiro que vocês trouxeram por engano e leva também mais para vocês poderem trazer os mantimentos e dar tudo certo. Aí falou mais ainda, falou, olha, levem alguns perfumes, levem mel, levem nozes, sabe? E que o Deus Todo-Poderoso conceda a vocês graça diante daquele homem. E assim eles foram. Queridos, só que a palavra diz que quando eles estavam indo, né, Israel ainda disse assim para ele, que ele libere, né, o seu irmão Simeão, que ficou preso lá, e Benjamim para poder vir. Por quê? Porque se eu os perder, eu ficarei desolado. Queridos, eles fizeram tudo como o pai falou e foram se apresentar a José. E quando eles se apresentaram a José, ao ver Benjamim, José disse ao administrador da sua casa o seguinte, olha, levem esses homens para minha casa, matem algumas cabeças de gado, prepare tudo para o almoço que eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. E assim o administrador fez, só que, queridos, eles estavam com muito medo. A palavra diz que eles tiveram medo e pensaram o seguinte, eu acho que José está armando uma armadilha, está fazendo, né, uma armadilha para nós, para que nós venhamos ser seus escravos. É isso que ele está planejando contra nós, por causa do dinheiro que nós levamos. E ali ele procura ir lá no administrador e já justificar. Chegou para o administrador e falou, olha, eu queria dizer para você que o seguinte, a gente não sabia do dinheiro, nós viemos comprar, quando chegamos em casa, né, que fomos nos dar conta, o dinheiro estava lá, mas nós trouxemos, nós não temos a intenção de ficar com nada que não é nosso. E eles justificaram para o administrador, né? E o administrador vira para eles e fala o seguinte, fiquem em paz, não tenham medo, porque o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem deu esse presente a vocês que vocês acharam no saco. Então, nesse intervalo, ele também soltou Simeão, que estava preso, e todos se juntaram. Enquanto isso, eles estavam preparando os presentes. Lembra que eles trouxeram nozes, que eles trouxeram perfume? Estavam preparando para dar para José. Quando José chegou para almoçar, eles então entregaram esses presentes a José, se inclinaram diante dele, né, queridos? E José já foi logo perguntando como eles estavam, como é que estava o pai, e eles, está tudo bem, está vivo. Ok, queridos, só que José se dirige a Benjamim, que era o seu único irmão por parte de mãe, lembra? Eles eram os únicos 2 filhos de Raquel. E não sei se você lembra, Raquel era a mulher que Jacó mais amou, lembra dela? Pois é. E ali ele não conseguiu segurar a emoção, diz a palavra. Quando ele viu Benjamim, ele teve que sair correndo. Ele correu, diz a palavra, ele foi para o quarto dele chorar, porque ele ficou muito, muito emocionado com aquela situação. Ok, passou um tempo, quando ele voltou, né, se recompôs, lavou o rosto e voltou para o almoço, mandou servir o almoço.
E ali, naquela ocasião, queridos, os hebreus e os egípcios não podiam sentar juntos para poder comer. Mas naquele dia, ele quebrou todos os paradigmas, sabe, José? Ele mandou servir a todos, sabe? Todos comeram. A única coisa que ele pediu foi para separar em ordem de idade, né? E a palavra diz também que ele beneficiou Benjamim numa proporção 5 vezes maior. E ali todos comeram e beberam. Terminamos capítulo 43. Vamos pro 44. Que agora, rapaz, as emoções agora vão ficar fortes. Agora você vai ver um agir poderoso de Deus aqui agora. Vamos lá. No capítulo 44, começa dizendo assim: então José deu uma ordem ao seu administrador. Falou o seguinte, ó. Coloque enchem os sacos deles, né? Coloque todo o mantimento que eles puderem levar. Só que você vai fazer o seguinte: você vai colocar o dinheiro de volta também no saco. E você vai colocar uma taça de prata dentro do saco de Benjamim, né? Dentro do mantimento do saco de Benjamim. Ok. E assim o administrador fez tudo conforme ele falou, né? E queridos, se despediram, a palavra diz que eles se despediram, ok? E eles não estavam muito longe quando José mandou homens atrás deles, né? E chegaram já na pressão, tipo, por que vocês estão pagando mal com o bem? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Trazer consigo a taça que o nosso Senhor tem para beber. E ali, quer dizer, eles ficaram espantados, afinal tinha sido uma tramóia, né? José fez isso como uma tramóia, ele tinha um plano, né? E ali, quer dizer, eles falaram, longe de nós fazer algo assim, e falaram assim ainda, né? Por que você diz isso? E ali eles disseram mais pro administrador, pode procurar, pode ficar tranquilo. O que você encontrar, se você encontrar aqui no saco de alguém, né, de algum desses nossos mantimentos aqui, essa pessoa vai ser seu escravo. Todos nós seremos o escravo de vocês, né? E ali, queridos, eles foram procurando do mais velho pro mais novo, porque afinal o administrador sabia que estava no saco de Benjamim, foi ele que tinha colocado. E ali que eles encontraram, só que a palavra diz que quando eles se deram conta que estava no saco de Benjamim, meu Deus, que eles viram aquilo, eles rasgaram suas vestes, eles ficaram desesperados, porque afinal a promessa que tinham feito pro pai, que ia trazer Benjamim de volta, né? E ali, queridos, eles ficaram muito, muito, muito angustiados. E resumindo, voltaram para a cidade, né? E eles se apresentaram a José. Só que aí eles falaram, não, olha, nós vamos ficar aqui, vamos servir o Senhor, vamos ser seus escravos. E José falou, não, vocês podem seguir, eu só quero que fique Benjamim como meu escravo, né? Já foi estratégia, né? Só que, queridos, Judá abre o coração para José. Judá diz o seguinte, contou toda a situação do pai, né? Aquela ocasião. E eu até separei aqui que eu quero ler com vocês o versículo exatamente como ele contou para José. Ele disse o seguinte, ó. Então, ele disse o seguinte, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Isso foi Jacó contando para Judá quando liberou Benjamim para poder ir. Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um deles desapareceu. Certamente foi despedaçado por algum animal selvagem e nunca mais o vi. Se agora também levarem este outro embora e lhe acontecer algum mal, a tristeza fará com que eu desça à sepultura. Olha que forte, falou isso para eles. Então, Judá contou desse jeito, estava contando para José. Você viu o tanto que era importante levar Benjamim de volta. Era pela saúde emocional do pai, que senão o pai não ia aguentar. E ele falou, se acontecer alguma coisa com meu pai, eu vou me sentir culpado pro resto da vida, porque eu prometi a ele, né, que não ia fazer isso. Queridos, e aí o que aconteceu? Se habilitou para ficar no lugar de Benjamim. Ele se habilitou para ficar no lugar de Benjamim. E assim termina o capítulo 44, nós já vamos pro último 45. Já estamos acabando. Sabe o que acontece? Depois ele abriu o coração, rasgar o coração para José. A palavra diz que José não conseguiu mais se conter, ele não conseguiu levar o plano adiante, né? Ele realmente foi movido ali, querido, por uma, né, compaixão, por uma emoção, por um amor, foram um turbilhão de emoções. A palavra diz que ele começou a gritar bem alto para que todos saíssem dali, para que todos saíssem, né? Só ficou ele e os irmãos. E a palavra diz que ele revela para os irmãos que ele era José, né? Ele chegou para eles e falou assim, não, olha, eu sou José. E ele chorava tão alto, queridos, tão alto, ele gritava tão alto que quem estava de fora conseguia ouvir, né, aquilo tudo. E os irmãos ficaram assim, assustados com aquela revelação. Eles não sabiam o que fazer, né? A palavra diz. E José os convida para se aproximar. Diz o seguinte, olha, eu sou José que vocês venderam ao Egito. Rapaz, só que José falou mais coisa e eu vou te surpreender agora. Vamos lá, no capítulo 45, vou ler só o versículo do 5 a 8. Olha o que José continuou dizendo. Eu sou José, né, o irmão que vocês venderam no Egito. Agora, nada de tristeza,
Nada de tristeza. E não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome e ainda restam 5 anos que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. E olha só, para finalizar o versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Que forte. Mas sim Deus. Ele me fez ministro de Faraó, né? Ou seja, ele me fez pai de Faraó, né? A tradução diz isso. Senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Meu Deus, que forte. Gente, que forte. Já parou para pensar no que como José entendeu o propósito? Né? Tinha um propósito e José entendeu o propósito. Então, continuando. E ali, queridos, ele conclui dizendo a eles: agora vá buscar meu pai depressa, porque ele habitará em Gozém e estará sempre perto de mim. Que venham todos. José falou: venham todos, manda ouvir todos, familiares, gados, seus bens, tragam tudo o que puder. Ok. E ali eu providenciarei o sustento, porque ainda há 5 anos de fome. Então ele frisa, né? E fala para poder trazer o pai. José beija Benjamim e eles se abraçam e choram. E José sai beijando cada um dos seus irmãos. Só que, queridos, nesse intervalo, Faraó e os seus oficiais ficaram sabendo que José estava ali com seus irmãos. E aí o que diz a palavra? A palavra vai nos dizer que Faraó então disse a José o seguinte: chamem seu pai, sua família, e eu darei a eles as melhores terras do Egito. Olha que poderoso, darei as melhores terras do Egito. Todos vocês poderão comer com fartura. E disse mais. Olha o que mais ele falou. Eu enviarei carruagens para trazer familiares. Não se preocupe, seus familiares, né? Não se preocupe com bens. Não, olha só. Não se preocupem com bens, porque aqui do Egito vocês vão ter o melhor será de vocês. Meu Deus, que forte. Ok, e assim José se despede dos seus irmãos com muita fartura, inclusive roupas de festa, né? A palavra diz que Benjamim sempre era mais beneficiado. Por exemplo, nessa ocasião, José deu uma roupa de festa, uma roupa de festividade para cada um deles, e para Benjamim deu 5. Deu muito dinheiro também para eles, e eles foram. E a palavra diz, queridos, que também ele fez uma recomendação, falou o seguinte: olha, não briguem durante a viagem. E então eles partiram, chegaram a Canaã, já vamos terminar. E o que aconteceu? Quando eles contaram para Israel, gente, gente, é muito fofo esse final. Não, gente, eu falo assim, sabe por quê? Porque eu realmente vejo essa palavra viva. Aquela situação acontecendo, como é forte, como é o mover de Deus, né? Como o Senhor faz as coisas, gente. Então ali, quando eles chegaram, que contaram pro pai: pai, olha só, deixa eu te falar, José ainda vive, ele é o governador do Egito. Diz que ele ficou assim, meio espantado, né? Mas também o seu coração quase para, tipo assim, de tanta alegria. Pensa, tantos anos ali, pensando que o filho havia morrido e de repente ele recebeu uma boa notícia dessa. Ai, gente, meu Deus. E o que aconteceu? Então os filhos contaram tudo para ele. Pai, aconteceu assim, contou todos os detalhes, né? O que tinha acontecido, o que José havia feito. E ali Israel já fala para eles: não, pode parar, tudo bem, eu já entendi. Ele falou do jeito: eu já entendi, não precisa falar mais nada, eu creio que meu filho José ainda vive. E o Espírito de Israel ganhou nova vida, queridos, quando ele soube disso. Ai, gente, que coisa, gente, ai, Deus é muito lindo. Eu terminei já, hoje não foi rápido, muito rico, muito poderoso, gente, muito poderoso o que Deus faz, a reviravolta na vida de José, o propósito que Deus tinha com tudo isso, minha gente. Ai, meu Pai, o Senhor é muito bom. Eu vou ficando por aqui, eu te encorajo, eu te incentivo, declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, você pegando força aí, lendo essa palavra, porque olha, dezembro nós vamos ter um dia assim só para dar testemunho e falar de todos os feitos do Senhor nesse nosso ano de 2021, tá bom? Um grande abraço para você. O cronograma está no meu feed, eu sempre também coloco nos stories, e se você precisar eu também envio para você. Só não deixa de fazer, combinado? Só não deixa de cumprir esse propósito, porque você vai ter a sua vida totalmente mudada. Acredite nisso em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.